Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Bom dia, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida da sua igreja, sobre a sua comunidade. Que Deus abençoe o seu dia. Nós estamos começando um novo ano e, apesar de tantas lutas ainda, tantas batalhas a serem enfrentadas, nós estamos esperançosos de que tenhamos de fato um ano novo, um ano com muitas bênçãos. E eu quero compartilhar meu compromisso, continua sendo um compromisso antigo, um compromisso velho, um compromisso com valores que não mudam, que são compromissos que vem desde muito tempo. Então eu quero compartilhar a palavra do Senhor, sua palavra com você, e quero continuar as nossas reflexões e um desafio de que, se você for abençoado, você possa compartilhar, você possa passar para frente essa palavra. Quero ler em Êxodo capítulo 20, versículo 7, na porção dos 10 mandamentos, no versículo 7 diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Talvez o maior desafio da nossa era, ou do nosso tempo, o ponto mais crítico da nossa geração, do nosso tempo, que eu percebo, é justamente a quebra desse mandamento. Nós vivemos um período extremamente crítico, né? Um período de muita religiosidade, de muita gente falando no nome de Deus, muita gente invocando o nome de Deus, e muita gente que está comprometido muitas vezes com coisas ímpias, com coisas que não tem nada a ver, que não são compatíveis com a realidade, os valores revelados na palavra, mas que se apresentam como se fossem de Deus, né? Gente ímpia promovendo culto, né? Pastores e líderes religiosos abraçados com gente que está no poder, e muitas vezes as pessoas acham que isso é coisa boa, e muitas vezes é uma forma clara da gente perceber a questão do nome de Deus em vão. Portanto, nós precisamos, nessa primeira reflexão de 2021, chamar a atenção para isso, né? Para que Deus possa de fato fazer diferença na nossa vida. Para que, quando invoquemos o nome do Senhor, nós possamos saber da realidade que está por trás, ou das implicações disso, ok? Portanto, é muito importante que a gente não vá para o fanatismo, que é muito comum a gente ver nas religiões até orientais, né? Um fanatismo que muitas vezes resulta até em guerra em nome de Deus, ou se mata em nome de Deus. Um fanatismo muito grande que até se suicida em nome de Deus. Mas também nós não podemos ir para o liberalismo total, né? Muito comum aí no Ocidente, e essa outro extremo da frieza, da indiferença e da falta de temor, da falta de reverência, que faz com que também muita gente diga Senhor, Senhor, mas não sabe nem o que significa Senhor, Senhor. Portanto, nós precisamos de um equilíbrio, né? de temor a Deus, né? Mas de saber que o nome de Deus promove liberdade, libertação, e nos faz pessoas melhores, pessoas comprometidas com valores eternos, pessoas comprometidas com aquilo que Deus revela na sua palavra. Portanto, Deus não pode ser sócio do nosso estilo de vida, né? Nosso estilo de vida mundano, materialista, ímpio. Deus não pode ser invocado para ser sócio da nossa maldade, da nossa impiedade, da nossa ruindade, do nosso individualismo, né? Do nosso hedonismo. Deus não pode ser um atestatário, né? Do individualismo com que muitas vezes, e da ganância com que muitas vezes a gente vive. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Portanto, é muito comum hoje em dia as pessoas
invocar o nome de Deus sem nenhuma consciência do que isso traz. Por isso que nos 10 mandamentos, quando o Senhor estava estabelecendo aí os princípios e as regras e as leis para que o povo de Deus seguisse, ele deixou muito claro que Deus não terá por inocente quem tomar o seu santo nome em vão. Portanto, o nome define a pessoa. O nome define a pessoa. Usar o nome de Deus é comprometê-lo. Usar o nome de Deus em vão é colocar em jogo o seu caráter santo, a sua bondade, o seu amor. Por isso, Deus não terá por inocente quem assim o faz. Portanto, os judeus tinham um temor tão grande no nome de Deus, por exemplo, que os copistas, quando eles estavam copiando a palavra, eles estavam fazendo cópias da palavra, eles tinham uma pena especial, uma pena para escrever o nome de Deus. Então o nome de Deus era escrito de forma muito reverente, porque eles entendiam que esse nome é um nome que merece ser honrado, merece ser diferenciado de qualquer outro nome. Tomar o nome de Deus em vão significa 3 coisas básicas. Em primeiro lugar, tomar o nome de Deus em vão toma aquele que fala o nome de Deus, mas esse nome não faz nenhuma diferença na vida de quem o toma. É vão, sem resultado. Então, tomar o nome de Deus em vão é quando eu falo de Deus, invoco o nome de Deus, digo que sou de Deus, até adoro a Deus, louvo a Deus, participo de cultos, de orações, de manifestações religiosas, mas esse nome não muda meu caráter. Não faz diferença na maneira como eu sou, na maneira como eu trato as pessoas, na maneira como eu trato meus familiares, na maneira como eu trato minha esposa, meus filhos e vice-versa. Não tem resultado, é vão, né? É um nome que não causa temor nem reverência na minha vida. Em segundo lugar, tomar o nome de Deus em vão é falando o nome de Deus de forma que ele não seja real para quem o toma, né? Então, falar da boca para fora. Então, falo no nome de Deus como se fala no nome do biscoito preferido, no nome do time, no nome de uma superstição, mas que não é real, né? Deus não significa nada para quem o toma. Não há reverência, não há respeito, não há nenhum desejo de obedecê-lo, de honrá-lo, de servi-lo, de adorá-lo. Simplesmente fala da boca para fora. E terceiro, tomar o nome de Deus em vão é comprometer o nome de Deus com práticas que ele mesmo condena, atribuindo a ele o que seria impossível para Deus. Então é como se você, por exemplo, invocasse o nome de Deus para matar, invocasse o nome de Deus para mentir, invocasse o nome de Deus para destruir alguém, né? Como se em nome de Deus você pudesse fazer o mal e ainda atribuir isso a Deus. Portanto, quando queremos que Deus seja sócio, por exemplo, de alguma prática ímpia, pecaminosa, mundana, e a gente acha que Deus está com a gente, né? Então é muito comum pessoas que são totalmente insensíveis, que são doentes religiosamente falando, desejarem mal, destruírem pessoas, muitas vezes terem um sentimento maligno dentro de si e aí ainda invoca o nome de Deus para Deus abençoar isso. Então tenha muito cuidado com isso. Portanto, nós precisamos ser conhecidos como povo de Deus, e o povo de Deus deve ser então um povo especial, zeloso de boas obras. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos salvou. O Senhor nos resgatou de um procedimento fútil, o Senhor, pela sua graça, nos alcançou para nos transformar em servos do Senhor, nascidos segundo a verdade, a justiça e santidade, é assim que diz a palavra do Senhor. Portanto, Deus escolheu um povo, quando escolheu o povo judeu, por exemplo, o povo de Israel, para serem suas testemunhas do seu amor. No Novo Testamento, Jesus, quando escolhe os 12, depois os envia, diz exatamente isso: vocês são minhas testemunhas, ide por todo o mundo e preguem o Evangelho e anunciem o Evangelho, vocês são minhas testemunhas, em Jerusalém, na Samaria, na Judeia e até os confins do mundo. Façam isso pelo poder do Espírito Santo, sejam minhas testemunhas. Portanto, o caminho
pelo qual nós precisamos trilhar, é um caminho que aponta para a santidade, um caminho que aponta para a reverência, para o amor, para a graça, para um processo de regeneração e de transformação que o Senhor quer produzir neste mundo. E Ele chama pessoas para serem instrumentos ou para serem testemunhas dele nesse mundo. E aí, então eu quero trazer 4 implicações para nossas vidas. Para você e para mim que invocamos o nome do Senhor e que falamos no nome do Senhor. Quero deixar 4 coisas muito claras que a Bíblia fala sobre isso. Para quem toma o nome de Deus. Em primeiro lugar, viva como testemunha dele. É o que está em Isaías 43, de 10 a 12, quando o Senhor diz: vocês são minhas testemunhas, vocês são minhas testemunhas. Portanto, o Senhor nos escolheu e nos chamou e nos transformou pelo poder do seu amor, para que nós possamos ser luz e sal neste mundo, para que nós possamos viver uma realidade que glorifica o nome dele e que o nome dele seja adorado pela maneira como nós vivemos. É isso que Jesus disse: vocês são luz e sal, e para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, todas as vezes que nós somos comprometidos com boas obras, com um estilo de vida que honra a Deus, que adora a Deus, que serve a Deus, que reflete o caráter de Deus, as pessoas vão reconhecer que de fato nós somos de Deus, né? Portanto, as pessoas precisam olhar para nós e dizer, como disse a sunamita, né, para Eliseu: eu vejo que esse que passa aqui é santo homem de Deus. Então as pessoas precisam olhar para nós e onde nós passarmos e reconhecer que nós somos testemunha do Senhor. Em Atos 1:8, nós já citamos aqui, Jesus disse que nós precisamos ter um estilo de vida pelo poder do Espírito Santo a tal ponto de ser testemunha. A palavra testemunha é mártir, né? É aquele que é capaz de morrer por aquilo que acredita. Portanto, para viver de tal maneira que aquilo que eu faço aponta para Deus. Deus está em mim. O caráter de Deus está em mim. Então, não tome o nome de Deus em vão. Se você diz que é de Deus, então seja testemunha dele. Isso é um grande compromisso nosso. Sejamos testemunhas pela graça, pelo poder da graça do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, sejamos testemunhas do Senhor. Portanto, a maneira como eu vivo, né, aponta para quem? Deus pode ser visto em minha vida? Então eu fico sempre perguntando isso, né? Deus pode ser visto através dos meus atos, né? Os meus atos, né, o que eu faço, fala, né, de fato que Deus está em mim? Então essas são perguntas importantes, né? Então, Ele é uma realidade na minha vida. Então, em primeiro lugar, se você e eu, se nós somos testemunhas do Senhor, devemos sim falar no nome de Deus, proclamar o nome de Deus, mas não em vão. Devemos fazer isso honrando o nome de Deus. Segunda coisa que nós precisamos entender quando a Bíblia diz sobre o nome de Deus, que está em 2 Crônicas 7, 14 a 15, é uma conversão verdadeira. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei as suas orações. Então o Senhor tem também compromisso com esse povo, de abençoar, de ser, né, fiel nas suas promessas. No Novo Testamento é isso que o Senhor também nos convida, quando em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desce, e aquela multidão que está ali escuta o Evangelho, as maravilhas do Senhor do Evangelho nas suas próprias línguas, com um mistério, né, na descida do Espírito Santo. Quando esse povo compreende o Evangelho, quando Pedro compartilha acerca da pessoa de Cristo, no final eles perguntam: o que faremos? E o apóstolo Pedro vai dizer claramente: convertam-se, arrependam-se e sejam batizados, e sejam cancelados os vossos pecados, e recebereis então esse dom também, dom da salvação, dom do Espírito Santo. Nós precisamos ver, no livro de Atos está muito associado conversão com arrependimento, conversão e vida eterna e salvação. Isso está claro no livro de Atos, em toda a Bíblia.
no Novo Testamento também. O mesmo princípio que está em 2 Crônicas 7, 14 e 15, que era um termo da aliança que o Senhor estava fazendo no templo, quando foi com Salomão, quando Salomão fez o templo. Então nós precisamos, queridos, entender que não há possibilidade de alguém dizer que é de Deus sem ser convertido, ou sem se voltar para Deus, sem se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, das suas práticas que desagradam a Deus, sem humildemente reconhecer que é pecador. Ninguém pode dizer que é de Deus e continuar no mesmo caminho que vivia antes. Então, ser de Deus significa ser transformado pelo poder do Espírito Santo, porque houve um processo de arrependimento, um processo de consciência que a pessoa é pecadora e que reconhece que é pecadora e que se volta para Deus humildemente em arrependimento. Portanto, volte para Deus no sentido de agradá-lo, né? De se entregá-lo sem reservas. Portanto, a nossa oração terá um significado muito especial quando ela é acompanhada de arrependimento, de temor e principalmente de conversão verdadeira. Então, tomar o nome de Deus significa também ser convertido, ter sido passado pelo processo de conversão. Então, é muito importante isso, que Deus quer abençoar o seu povo, nós não temos dúvida, mas o Senhor quer que esse povo também seja fiel, né? Então você tem tido a experiência de andar com Deus, né? Tem sido humilde na presença do Senhor, tem vivido um estilo de vida que prova que você foi transformado, né? Isso é muito importante. Então, não tomar o nome de Deus em vão é fundamental. Então, quem toma o nome de Deus deve ter passado por um processo de conversão. Terceira coisa que a gente encontra na palavra: obedeça conscientemente se você é de Deus ou se você invoca o nome de Deus. Eu quero ler em especial aqui o Salmo 50. Nós temos também o próprio texto de Mateus 7, 21, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus disse isso. Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, eu preguei em teu nome, eu fiz milagre em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu fiz maravilha em teu nome, eu fazia tudo em teu nome. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, porque você que vive na impiedade. Portanto, obedeça. Não adianta dizer só que é de Deus, não adianta só chamar o nome de Deus, invocar o nome de Deus e não obedecer os seus mandamentos. É o que está em João 14, 21, 23. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, né, guarda os mandamentos do Senhor. Olha o que está aqui em Salmo 50, eu vou ler Salmo 50, de 16 a 23. Escute, olha o que o salmista diz, o que Deus está falando através deste salmo. Ele diz assim: mas ao ímpio, diz Deus, de que me serves repetires os meus preceitos e terem nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras, se vês um ladrão, tu te comprases nele, aos adúlteros te associas, solta a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão, difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então não adianta tomar o nome de Deus sem um desejo sincero de obedecer a sua palavra, de mudar o seu estilo de vida. Não adianta falar em nome de Deus e ser ímpio, e ser mau, e destruir as pessoas, e ser inimigo do bem. Nós vimos muito isso. Religiosos, né, enganando as pessoas em nome de Deus. Poderosos da política que diz que são de Deus para agariar voto de evangélicos muitas vezes que não sabem discernir isso. Que não adianta as pessoas dizer que é de Deus, usar o nome de Deus só para achar que eles são amigos de evangélicos ou são evangélicos. São maus, ímpios. Destrui direito dos pobres, tira direito dos pequenos, estão nem aí para vidas humanas. Então, nós vimos isso muito comum no nosso cenário hoje. Então preste muita atenção, que não adianta dizer Senhor, Senhor, sem ter compromisso ou sem viver a palavra do Senhor.
Portanto, que direito tem o ímpio de recitar as minhas leis? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O reino de Deus é para os fiéis na sua aliança, para aqueles que levam a sua palavra a sério e se afastam do mal. Então tomar o nome de Deus em vão tem a ver com a religiosidade vazia, que não se traduz em obediência, em temor e reverência diante de Deus, como está também em Isaías 66, versículo 2. Portanto, tomar o nome de Deus em vão é justamente recitar versículo bíblico, usar a palavra de Deus, mas sem nenhum compromisso com obedecer essa palavra. E por último, afaste-se da impiedade. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19 a 21, diz claramente: o Senhor conhece os que são seus. Tem este fundamento, tem este selo, os caminhos de Deus. O Senhor conhece os que são seus. Afaste-se da impiedade todo aquele que invoca o nome do Senhor. E foi nesse contexto que Amós, também vendo a religiosidade, a hipocrisia, a maldade na sua época, o profeta Amós, ele vai dizer a partir do capítulo 5 de Amós, a partir do versículo 21, ele diz algo que precisa ser dito hoje nas nossas igrejas, nos nossos templos. Ele diz assim: aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes eu não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Então Deus detesta, ajuntamento solene, culto, religiosidade misturado com impiedade. Nós vimos uma vez uma cena, passou no jornal, de um parlamentar que, depois de receber um dinheiro de uma propina em Brasília, a Câmara escondida, estava lá junto com os seus, fazendo oração, agradecendo a Deus por aquela bênção. E eles fazem isso, e se elegem usando o nome de Deus, a igreja, para roubarem, para se tornarem mais poderosos ainda, para aprovarem leis injustas, e porque a bancada evangélica é uma vergonha, muitas vezes, em estar aprovando leis que tiram direito das pessoas. Então nós vimos isso muito claro. E o profeta Amós está dizendo: olha, afaste de mim os vossos cultos, as vossas assembleias. Eu não aguento mais nem ouvir vocês falando o meu nome, porque eu não me associo com isso. Deus é Deus, Deus é santo. Então Deus quer que você se afaste da impiedade. Portanto, eu quero terminar dizendo: tenhamos cuidado com a maneira como nós conduzimos as nossas vidas. O que importa em última instância é se Deus está fazendo diferença em nossas vidas. Tenhamos como objetivo principal e último a honra de Deus. Por isso afastemos de tudo aquilo que não combina com Deus, que nossas vidas falem que Ele é real. Tiremos de nossas vidas todo pecado, todo comportamento indigno. Tenhamos coragem de representar Deus. Tenhamos coragem de dizer: sou testemunha de Deus. Tenhamos cuidado para ser mais responsável ao atribuir a Deus algo que não lhe pertence. Deus procura os fiéis da terra. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Portanto, por isso assume que Ele é de fato seu Senhor, o grande Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder para transformar vidas. Invoquemos o grande Eu Sou, consciente de que Ele é real pelo que Ele faz por nós em nossas vidas. Tenhamos cuidado para não tomar o nome de Deus sem sentido, em vão, sem Ele ser real em nossa vida. Deus abençoe seu ano, Deus abençoe sua vida ricamente.